Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Armando Vara, estou certo que estará disponível para responder às minhas questões. E a primeira pergunta que eu tinha para si é: quem é que o convidou para administrador da Caixa Geral de Depósitos? Importa-se repetir, Sr. Deputado? Quem o convidou para administrador da Caixa Geral de Depósitos? O doutor foi então Ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. O doutor era amigo do Dr. Teixeira dos Santos? Tinha uma relação boa com ele. Tinha-o conhecido, já o conhecia há longos anos, não direi há 20, mas já há uma boa dezena de anos, provavelmente. Uma coisa é a relação, outra coisa é ser amigo, pessoal. Não, amigo, acho que há aqui uma expressão que está muito em voga. De casa? Não ia à casa dele. E era amigo do Dr. Santos Ferreira? Bom, o Dr. Santos Ferreira eu conheci-o há mais tempo, mas não tinha nenhuma relação especial com ele. Não, tinha provavelmente mais proximidade com o Dr. Teixeira dos Santos, ao tempo em que as coisas se passaram, do que tinha com o Dr. Santos Ferreira. Na data em que foi convidado para administrador da Caixa Geral de Depósitos, pode partilhar connosco qual a sua experiência que tinha profissional enquanto banqueiro na banca? Bom, eu era diretor coordenador de uma direção de património, segurança e gestão de imóveis. E tudo que tinha a ver com obras, aquisição e venda de património, como indica a palavra gestão. Regressei à Caixa, entrei para a Caixa em 1985, se não falha a memória. Fui entrando e saindo ao longo da minha vida como deputado, saí várias vezes, voltei várias vezes. Quando regressei definitivamente à Caixa, regressei como diretor adjunto. 4 anos e poucos meses depois, era diretor coordenador, porque naturalmente a administração reconheceu que ele dei provas, tinha competência para exercer os cargos que exerci. E numa instituição como a Caixa, ou mesmo numa instituição como um banco normal, quando alguém é nomeado diretor dessa instituição, quer dizer que a área da recrutação dessa instituição, ou a própria administração, considera que o cargo de diretor de qualquer área prepara essa pessoa, é porque essa pessoa está preparada para exercer todas as áreas que tenham a ver com o domínio da instituição. E, portanto, quer dizer, eu quando fui convidado para exercer as funções que exerci na administração, só aceitei porque me considerava preparado para as exercer. E talvez se possa, é difícil recuar, eu percebo que é difícil recuar ao momento em que isso aconteceu, e vê-se mesmo pela forma como a Comissão tem sempre orientado a sua atividade, porque umas vezes não convém regressar ao momento em questão, outras vezes é impossível regressar ao momento em questão. E, na verdade, quando eu saí da Caixa e passei para o BCP, esse PCP, que provavelmente também vamos falar, mas adianto aqui uma breve adianto já alguma questão, onde fomos eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas com 87,23% dos votos, tendo outra lista concorrente. Isso só aconteceu porque a esmagadora maioria dos acionistas do BCP acreditava que nós éramos capazes de reorganizar a vida do banco. E, portanto, nunca em toda a minha vida na banca, até que o Ministério pôs em causa a minha idoneidade, o Ministério Público pôs em causa a minha idoneidade, alguém questionou a minha capacidade ou competência para o exercício do cargo, que suponho que é o que está é o que subjaz à sua pergunta. Não, doutor, porque na data em que foi nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos, efetivamente a sua carreira profissional passava muito mais por uma carreira política do que uma carreira como banqueiro, como conhecedor da área creditícia, como conhecedor da área financeira, que é o core business de um banco. E por isso, claramente, se o doutor não era amigo, como disse, nem do Dr. Teixeira dos Santos, nem do Dr. Santos Ferreira,
se, na minha opinião e na opinião da generalidade das pessoas, não tinha currículo académico, profissional na área da banca para ser administrador da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, sobra a sua vertente política, ou seja, a racionalidade da sua nomeação enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos foi uma racionalidade política. Concorda ou não concorda? Não acha que isso tem importância? A sua carreira política não foi relevante para ser nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos? Bom, o senhor considera, portanto, que a carreira política em que o senhor também está envolvido é cadastro, não é currículo? Concordo com isso, porque não podemos... Deputado, vai-me desculpar, mas o que o senhor insinuou outra vez foi que a minha carreira política era uma carreira de cadastrado. Não é? Isso que eu disse. O que eu disse é que as suas competências eram competências muito mais ao nível político do que ao nível de banqueiro. Foi isso que eu disse claramente. Desculpe. Quem tem que julgar as competências das pessoas que elege são os acionistas. Das pessoas que nomeiam são as entidades que nomeiam. E eu fui avaliado por essas pessoas e não desmentido pela avaliação que o próprio Banco de Portugal fez sobre essa questão. Nada pôs em causa a minha competência, nem os géneros puseram. Se alguma coisa os géneros comprovaram, foi que eu tinha reunidas as condições de competência e liderança para exercer as funções que exerci. Mas isso, ao senhor deputado, eu não quero que se sinta influenciado por esta minha decisão. O senhor é livre de pensar o que quiser. A minha opinião é que o Dr. Armando Vara era um comissário político do Governo junto à Caixa Geral de Depósitos. A sua nomeação foi uma nomeação política. E, portanto, não estou a dizer que não foi uma nomeação legítima, mas foi uma nomeação claramente política. E os resultados estão a vir. O Dr. Armando Vara, enquanto foi administrador na Caixa Geral de Depósitos, participou em inúmeras reuniões do Conselho Alargado de Crédito, que tomaram determinadas decisões de crédito que já custaram aos portugueses mais de 1.000 milhões de euros em perdas e imparidades por parte da Caixa Geral de Depósitos. O que é que o doutor tem a dizer aos portugueses relativamente a essas perdas que foram infligidas aos portugueses durante o seu mandato? O senhor deputado já fez as contas sobre os lucros da Caixa Geral de Depósitos nos 2 anos e meio da Caixa, dos tempos em que eu e a equipa que eu integrava dirigiram a Caixa? Já fez as contas? Se vamos para essa contabilidade, façamos as contas. As imparidades excedem largamente os lucros que, pelos vistos, Sim. não eram lucros que deviam ter existido. Mas então faça o exercício das imparidades referentes ao exercício em que nós tivemos. E mesmo que não queira fazer esse exercício, faça o exercício comparativamente da banca com os restantes bancos do país. Ou não fez? Quer dizer, como é que pode ter havido uma crise no mundo inteiro e não existiu em Portugal? E depois, mesmo que tenha existido em Portugal, porque é que só pode ter afetado a Caixa e não afetou o sistema? Ora, senhor deputado, público, imparidades, CGD estava em linha com a Banca Europeia, veja bem, nem é com a portuguesa só, com a Banca Europeia. Imparidades da CGD estavam em linha com os restantes bancos, público, jornal público. Não lhe vou ler a notícia toda, mas se quiser, forneço-lhe uma fotocópia à saída. Portanto, quer dizer, a questão é a seguinte, muito simplesmente, para não demorar também muito tempo. A Caixa foi o banco com o melhor comportamento teve e que melhor saiu da crise. Talvez um bocado tarde, mas isso já não tem nada a ver com isso. E essa ideia que uma luminária trouxe ao debate público sobre a banca, de que os créditos mal concedidos pagam 6 anos depois, é uma ideia de quem nunca dirigiu um banco. Não, mas também é uma ideia de quem nunca iria tomar decisões sistematicamente contra os parceiros da Direção-Geral de Risco. Foi isso que o Soutor fez durante o seu mandato. Disse que não falava sobre Val de Lobo, respeito, embora depois na sua declaração tenha feito referências a esse processo. Só lhe queria dizer relativamente a Val de Lobo uma situação. Hoje sabemos que o Dr. Armando Vara, em 2017, na outra comissão, mentiu relativamente ao como chegou o processo Val de Lobo à Caixa Geral de Depósitos. Já várias pessoas passaram aqui nesta comissão, disseram que foi o Soutor que fez chegar esse processo
à Caixa Geral de Depósitos. E não estou aqui a fazer nenhuma avaliação da bondade dessa sua atitude. Há documentos que provam que o Sr. Doutor fez chegar a esse processo. Mas vamos a uma operação que o Sr. Doutor pode falar, que é as operações realizadas com a Fundação Berardo, com a Metal Gest e com o InvestFin. O Dr. Armando Vara afirmou noutra comissão de inquérito, quando chegou à Caixa Geral de Depósitos, havia uma exposição de 4% da Caixa Geral de Depósitos sobre o BCP e que chegaram à conclusão que era excessiva essa exposição. Tomando essa sua afirmação como verdadeira e correta, o que é que ocorreu entre agosto de 2005 e o primeiro semestre de 2007? Era excessiva a exposição ao BCP, 4%, a Caixa tinha 4% do BCP, que era uma exposição excessiva. Estou a transcrever as suas palavras. O que é que ocorreu entre agosto de 2005 e o primeiro semestre de 2007 para que, durante o primeiro semestre de 2007, a Caixa Geral de Depósitos tenha concedido centenas de milhões de euros de crédito para comprar ações do BCP? Sim. Sr. Deputado, quando eu me referi à exposição excessiva, referia-me à exposição que o banco tinha enquanto acionista do BCP. Era, se vir as declarações, isso tinha a ver com o facto, vou citar de memória e peço o favor de considerarem que não é uma ordem de grandeza. A Caixa, quando nós chegámos à administração, teria cerca de 8 a 9% de ações do BCP na sua carteira de participações. Não estava a falar de crédito. Ainda bem que, é caso para dizer, ainda bem que já começa, que põe já essa questão, porque também me permite demonstrar o infundado de algumas afirmações que aqui foram feitas por pessoas que aqui vieram sobre o suposto assalto ao BCP. É que uma das nossas primeiras decisões em relação a essa carteira de participações foi sair dela. Ou tanto quanto possível, porque sair dela não se sai de uma carteira de 8 ou 9% de um dia para o outro, porque isso tem um efeito logo no mercado que faz até quem quer vender perder dinheiro em vez de ganhar. Não é? E, portanto, nós decidimos ir saindo da carteira do BCP. E, se não saímos mais, mantivemos essa política de venda de ações do BCP até ao momento, até mesmo durante aquele período de agitação e divisão das guerras internas do BCP, digamos assim. Parámos a partir de uma certa altura, porque no meio dessa contenda, o doutor, na altura, Paulo Teixeira Pinto, deu conta que a Caixa estava a vender a sua participação e encontrou o Presidente da Caixa, ou ligou-lhe, não tenho a certeza, e disse que gostava de falar com ele sobre esse tema. E o Presidente, que ia para o estrangeiro, disse que se é urgente, ligue ao Armando Vara e converse com ele sobre isso, porque dirigimos em conjunto. Eu tenho a sensação até que nessa altura o pelouro das participações da Caixa já era dirigido pelo Presidente da Caixa, o que anteriormente, no início, não acontecia. Era eu o primeiro responsável e ele o suplente. Depois, algum tempo depois, por força de uma organização de pelouros, ele passou a ser o primeiro responsável e eu o suplente. E então fui eu que fui falar com o Dr. Paulo Teixeira Pinto ao BCP, e o tema da conversa era porque é que estávamos a vender. E eu expliquei-lhe que a administração tinha considerado que a exposição era exagerada e que também não víamos nenhuma vantagem para a Caixa Geral de Depósitos ter uma participação daquela dimensão num banco que era concorrente, que não faria muito sentido. Bom, e depois de conversarmos um bocado, ele disse, bom, eu compreendo, mas este não é um momento melhor para o BCP e mesmo para vocês como acionista não é um momento melhor. E eu tinha uma coisa, sempre achei que a Caixa, uma participação da Caixa no BCP funcionava, de certa maneira, como um seguro de vida para nós em relação a possíveis OPAs. Ele considerava que uma participação relevante da Caixa no BCP protegia o BCP, por ser o Banco do Estado a ter lá uma participação,
defendia-o de uma qualquer OPA, porque ninguém se atreveria a fazer uma OPA a um banco que tinha uma participação qualificada do Estado. E então pediu para que, no mínimo, não fôssemos além de 1%, mantivéssemos, no mínimo, uma participação de 1%. Eu lembro que pouco tempo depois, não muito tempo depois, as coisas encaminharam-se noutro sentido e não sei hoje, quando eu saí da administração da Caixa, qual era a participação que a Caixa ainda tinha, mas era seguramente já muito abaixo de 5%. Portanto, a administração da Caixa nunca teve qualquer intervenção nas guerras do BCP, encontrou uma situação que procurou desfazer com tranquilidade, de maneira a não causar danos à instituição e a si próprio, na medida em que as ações descessem, também causava danos a si próprio. É o que se me oferecer sobre a questão, tentando ser o mais rigoroso possível. Doutor, quando a Caixa Geral de Depósitos financia centenas de milhões de euros para comprar ações, qual é o racional dessas operações? Bom, eu podia estar aqui a explicar coisas e mais coisas e operações, quer dizer, eu confesso que acho que não devo ir por aí, porque essas operações foram, algumas delas, ou quase a totalidade delas, votadas também por mim no Conselho de Crédito em que eu participava. Isso que fique claro, independentemente do que eu vou dizer, fica claro que eu não enjeito a responsabilidade que tive nessas decisões. Agora, nós fazíamos todos parte de uma administração, de um órgão colegial, digamos assim, onde as decisões se tomavam sempre por consenso. Sempre que, por qualquer razão, e aconteceu algumas vezes, várias vezes, quer no Conselho de Administração, quer nos Conselhos Alargados de Crédito, ou Conselho Normal de Crédito, quer no Conselho de Pessoal, de Administração e Meios, os vários conselhos que existiam na Caixa Geral de Depósitos, bastava que um elemento do Conselho de Administração desse sinal de algum desconforto em relação ao que estava a acontecer para que a operação parasse, ficasse para a próxima reunião ou ficasse para até que a pessoa em questão se sentisse confortável ou pura e simplesmente fosse mesmo retirada, se fosse o caso. E, portanto, uma administração que funciona colegialmente, em que todos os membros da administração se revêem nos procedimentos, todos os membros da administração se revêem nos procedimentos, acreditava que as instituições internas que levavam a conselho e que, no caso dessas operações, eram a direção de grandes empresas e, noutros casos, a banca de investimento, que eram dirigidas pelo vice-presidente da Caixa, e o risco, que era tutelado pelo presidente da instituição, quando essas operações chegavam ao Conselho de Crédito, o senhor achava razoável, imaginemos até que algum membro da administração tinha uma questão a colocar, porque havia discussão, como certamente, já vos aqui foi dito por outras pessoas, havia discussão e às vezes discussão viva. Imagine que algum dos membros do Conselho de Administração tinha qualquer questão a pôr. O senhor acha que o dever dele era pô-la no Conselho, naquele Conselho onde estavam todos os diretores de topo da instituição? Divergências entre membros do Conselho deviam ser assumidas ali? Não eram assumidas ali, se houvesse. Eram assumidas ou no Conselho de Administração ou até pessoalmente junto do Presidente da instituição e do Vice-Presidente. Portanto, o normal, e é assim que é possível funcionar. Não era possível que a Caixa tivesse outro funcionamento, a direção da Caixa, enquanto o órgão colegial fosse o Conselho de Crédito, o normal, o alargado, fosse o Conselho de Administração, era um órgão colegial onde as pessoas assumiam os procedimentos com naturalidade. Bem, e, portanto, meu caro, o normal era que se confiasse nas instituições que levavam as decisões a Conselho. E, naturalmente, nos administradores que as tutelavam também, não é? Doutor, mas continua a não perceber porque é que, por um lado, a Caixa Geral de Depósitos, e na sua opinião, devia reduzir a sua participação diretamente no BCP, e por outro lado estava a conceder crédito em que a garantia
eram as próprias ações e, portanto, se alguma coisa ocorresse menos bem, como ocorreu, as menos-valias, as perdas, ficavam para a Caixa Geral de Depósitos como ficaram, enquanto se tivesse havido mais-valias, ficavam para os privados. Como é que me justifica o racional dessa operação? Como é que me justifica que nessa altura o pricing, ou seja, o spread cobrado em operações especulativas de compra de ações era menor do que em crédito concedido para operações de indústria, de comércio, muitas vezes. Essas operações industriais, comerciais não tinham acesso a crédito, quando as operações especulativas de compra de ações tinham acesso a crédito. Como é que me explica isso? Com o risco a alertar para esse facto. Em relação, como é que explico a decisão de ir saindo do BCP e não explico a decisão de crédito, não é? Eu podia dizer simplesmente que numa era eu que tinha a iniciativa da decisão. Fui eu que tive a iniciativa da decisão de ir retirando do BCP. Não tinha a iniciativa da decisão no resto. De qualquer das formas, não estou... Mas, desculpa, expliquei-lhe como é que funciona. Se a questão era responsável... Era, pronto, ok. Se era responsável do crédito, pronto. Alguma vez o Soutor alertou os seus colegas de administração para o risco que existia inerente à exposição excessiva de crédito concedido com base em garantias de simplesmente de ações do BCP? Ou seja, o risco BCP era presente em muitas operações de crédito relevantes na Caixa Geral de Depósitos? Sim, pelo menos individualmente era avaliado. Pelo menos individualmente era avaliado. De cada operação. Isso não é avaliado individualmente, ou seja, o Soutor, numa reunião do Conselho de Administração com todos os administradores, nunca disse: olha, temos aqui várias, já realizámos muitas operações, temos de ter alguma cautela, porque o risco BCP começa a ser demasiado... No nosso tempo foram aprovadas quantas operações ao Sr. Bernardo? Foram operadas... No nosso tempo, no tempo em que... Foram realizadas operações de mais de 500 milhões de euros de crédito. Deputado, eu não tenho ideia de que alguma vez tinha ido ao Conselho de Administração ou ao Conselho Alargado de Crédito algum reporte sobre a totalidade da exposição ao BCP. Não tenho ideia disso. E, portanto, não tenho a ideia de grandeza, não tinha na altura a ideia da dimensão das operações que já estariam em balanço do BCP. Se me pergunta sobre 500 milhões, a Caixa tinha balanço suficiente para operações dessa natureza sem que ficasse em causa a sua legalidade ou o que quer que fosse. Quer dizer, isso não era, só por si não era um problema. E também lhe recordo, sei que já lhe foi aqui recordado várias vezes também, que uma coisa é olhar hoje para o dossiê de Sr. Bernardo, outra coisa é olhar há 11 anos ou 12 para o mesmo dossiê, porque na altura não fazia... perdão, na altura não só não havia qualquer problema com o cliente, como não havia qualquer problema com as operações tendo como colateral ações de bancos. Pelo contrário, porque era um ativo a colateralizar uma operação que tinha muitas possibilidades de ser rapidamente liquefeito, transformado em dinheiro, se fosse o caso. E isso, muitas vezes, era um dado relevante na avaliação do crédito. Portanto, a Caixa teve, a partir de certa altura, até uma grande atividade comercial, no sentido de dar crédito a operações, tornando firmes certas operações de venda de ações com crédito à Caixa. Pedir-me-á pequenos aforradores? Sim, porque essa também era a natureza da grande clientela da Caixa. Doutora, ainda há bocado o Soutor disse que diminuir uma participação no BCP de 4% ou 2% ou 3%, que não era uma situação fácil, tinha que ser feita pouco e pouco. Portanto, isso vai contra aquilo que disse agora da liquidez das ações, ou seja, não é fácil vender 500 milhões ou 400 ou 500 milhões de euros de ações de um dia para o outro. Não, disse que em qualquer momento era um ativo líquido. E não é verdade? 500 milhões ou 400 milhões de ações não é. É uma questão de estratégia, não é?
Mais, não, eu sei que é uma questão de estratégia. Eu pego mesmo nas suas palavras da questão de estratégia. Todos já percebemos que existia uma estratégia por trás, existia um plano por trás nessa concessão de crédito massivo para a aquisição de ações. Estamos os dois de acordo relativamente a isso. E estamos também todos de acordo relativamente à importância que o Soutor tinha nesse plano, nessa estratégia. Por isso é que também transita depois da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Quem é que o convidou para administrador do BCP? Foi o Dr. Santos Ferreira. Sim. Em que data? Foi no ano de 2000 e final de 2017, dezembro de 2017. Perdão, que dia que é que disse? 2007. No início ou no final de... Talvez no meio. Não, é que eu não tenho o dia, não tenho o dia certo. Eu vou-lhe explicar porquê. Sei que foi depois de uma reunião em que ele participou. Então foi depois do dia 20, diz o Soutor. Mas diga-me uma coisa, foi dito aqui nesta comissão que no início de dezembro, tanto o atual presidente da Caixa Geral de Depósitos como o atual presidente do BCP, o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Miguel Maia, chegaram junto do Dr. Filipe Pinhal e disseram que puseram os seus lugares à disposição porque disseram que se falava que a futura administração do BCP tinha que, não era obrigatoriamente para passar, tinha que conter o seu nome e o Dr. Santos Ferreira. O Soutor não desconhecia disto. E o senhor ex-administrador do BCP, ex-vice-presidente do BCP e também presidente, dizer isso, mas enfim, eu tenho boa opinião do senhor e acho que assim enganou as datas. Só pode. Era impossível, no dia que ele disse que aconteceu, ter acontecido. Portanto, ele só pode ter se enganado na data. Não tem outra explicação para mim. Mas tanto o Sr. Presidente da Caixa de Depósitos atual como o Sr. Presidente do BCP não vieram desmentir as declarações do Dr. Filipe Pinhal. Mas eu estou-lhe a dizer, era impossível, na data em que ele disse, eu não sabia de nada, não sabia de nada, não é? Quer dizer, o senhor diz assim, bom, o que é que eu hei de fazer para que você acredite? Não interessa. Soutora, Portugal é um país pequeno, o mundo das finanças é um país pequeno e, portanto, se o Dr. Paulo Macedo, se o Dr. Miguel Maia sabiam, toda a gente sabia no meio. Mas ele enganou-se na data, não há outra explicação. Não há outra explicação, ou seja, é que não é possível. À data em que ele disse que estavam a acontecer certas coisas, não estavam a acontecer. Quer dizer, a questão é muito simples, o senhor confere as datas e o senhor ex-presidente do BCP vai certamente concluir um dia destes, não é? Porque ele chegou a essa conclusão muitos anos depois. Ele aqui disse, há muitos anos, andou um ano inteiro, como aqui disse, sem perceber o que estava a passar-se. Não é? E agora tem a certeza que naquele dia não é possível. Nesse dia, olha, quer dizer, eu só não posso dizer, eu não tinha nascido, não é verdade, mas a ideia, o que quer que fosse, não tinha nascido. Não é possível no dia em que ele disse ter acontecido isso. Boa razão. Enganou-se na data. Eu, aliás, nem quero crer noutra, porque sempre considerei o Dr. Filipe Pinhal uma pessoa de uma enorme seriedade e, portanto, não quero crer que tenha sido possível ele dizer isso. E eu não estaria aqui a dizer com esta veemência, porque ao tempo isso não existia na cabeça, na nossa não existia. E acho que posso falar pelo Dr. Santos Ferreira também, não é? Soutor, era sabido o seu poder político na altura, e por isso é que também transita para o BCP. Tanto era conhecido o seu poder político que, inclusivamente, passado 2 anos da sua saída da administradora da Caixa Geral de Depósitos, ainda lhe telefonavam, nomeadamente o ex-secretário de Estado, Laurentino Dias, a pedir-lhe para interceder junto da Caixa Geral de Depósitos relativamente a uma operação. E, portanto, não venha aqui tentar nos fazer crer que a sua posição junto à Caixa Geral de Depósitos era de um administrador profissional sem a componente política. Mas nós estamos a falar do BCP ou da Caixa. E essa parte agora aqui deixou-me assim um caso, é que baralhou tudo, não é? Estamos a falar das razões por como é que o Soutor transita da Caixa Geral de Depósitos para o BCP, que, obviamente, tiveram também por base o seu poder político, as suas ligações políticas, obviamente. E então qual é a pergunta? Desculpe. É que... A pergunta
é se o Soutor não pensa que não nos pode fazer crer que esta sua passagem da Caixa Geral de Depósitos para o BCP que não teve também essa ligação em termos políticos. Ou seja, na sua opinião, vem dizer aqui que ninguém sabia no sistema que havia essa exigência por parte Para concluir, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para concluir, duas questões muito simples. Primeiro, o Soutor, numa conversa telefónica, e esta é uma curiosidade, refere-se ao engenheiro José Sócrates como chefe. E, portanto, eu queria lhe perguntar, então, mais descontraído, se o engenheiro José Sócrates era o chefe, qual era o seu cargo no meio desta hierarquia informal. E depois, e para concluir, Sr. Presidente, dizer-lhe cara a cara, olhos nos olhos, e sem que me interprete mal, que obviamente todos sabemos e que o Soutor era um dos rostos de uma estratégia que existia de assalto ao poder, ao assalto a cargos públicos que existiu em Portugal entre 2005 e 2009. É um desgosto, é inegável. É um assalto que visava o favorecimento de amigos, o favorecimento de negócios de amigos, em que o controle do Caixa Geral de Depósitos e do BCP também faziam parte dessa estratégia. E por isso, Soutor, eu lamento é que os portugueses ainda hoje paguem e tiveram a pagar muito caro entre 2011 e 2015 essa estratégia de assalto a um poder que pretendia ser um poder absoluto, sem regras, sem princípios, sem escrúpulos. Sr. Deputado, eu tenho mesmo que lhe cortar a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o que é que eu ia dizer? O que é que eu ia fazer para o convencer? Não é possível fazer nada. Portugueses. Não, mas acho que os portugueses... Ainda bem que falou nos portugueses, caramba. Ainda bem que falou nos portugueses. Ainda bem. Lembra-se dos resultados das últimas eleições, certamente. Não é? Muito obrigado.